A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Seja bem-vindo, você está no programa Semeando para a Vida Eterna, da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Falso de Souza, número 353, no centro aqui de Lages, quase esquina com a Correia Pinto, com a rua Correia Pinto. Nossos trabalhos são aos domingos. Domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a escola dominical com um devocional de abertura. E à noite, às 19 horas, nós temos o culto ao Senhor e você é nosso convidado para estar conosco. Nós já temos esse programa aqui há algum tempo e é uma alegria muito grande poder trazer a palavra de Deus para você e fazer com que você pense nas coisas lá do céu e não somente nas coisas aqui desse tempo presente. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos na semana da Páscoa, acabou a semana da Páscoa. Hoje já terminamos de celebrar a Páscoa. E a Páscoa é uma das datas mais importantes dentro do calendário cristão, onde a gente relembra a morte e o sacrifício de Jesus Cristo, mas também a gente relembra da ressurreição dele. E, aliás, esse é um diferencial que faz com que ele seja tão diferente. Há tantas religiões e há tantos credos que falam que podem nos levar até Deus, mas apenas Jesus Cristo, depois de ter morrido e ter se oferecido por nós na cruz do Calvário, ressuscitou. Os outros líderes e outras religiões ainda estão lá, os seus corpos ainda estão lá, ainda estão sepultados, e eles não estão à direita de Deus Pai. Essa é uma diferença grande da fé cristã para as outras religiões, para os outros credos. E hoje nós vamos pensar nisso mesmo, na ressurreição de Jesus Cristo, e eu quero convidar você a acompanhar a leitura que eu farei no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo de número 12. E eu peço que você preste atenção nessa leitura. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido.
Jesus Cristo morreu, e isso é uma verdade histórica, ninguém pode negar. Jesus Cristo, sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Mas ele sabia o que iria acontecer com ele. E no último terço do seu ministério, ele começou a preparar os seus discípulos e as pessoas que estavam com ele, não somente os 12 apóstolos, de que ele iria morrer pelos pecadores na cruz do Calvário. Ele preparou os seus discípulos dizendo que ele seria humilhado. É isso que ele fala quando estava caminhando para Jerusalém, em Marcos capítulo 10, por exemplo. Antes de entrar em Jerusalém, ele subindo para Jerusalém fala: eu vou a Jerusalém, mas eu vou sofrer, vão cuspir em mim, vão me dar açoites, e eu vou morrer na cruz, e eu vou morrer para que a minha missão seja cumprida. A missão de Jesus Cristo era morrer por mim e por você. O verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, se entregou por mim e você para que nós pudéssemos agora ter perdão de Deus. E essa palavra perdão para nós, na fé cristã, ela é muito preciosa. Perdão significa que Deus não se esqueceu dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa rebeldia contra Ele, do nosso estado pecaminoso, onde que a gente vivia querendo ser o próprio Senhor da nossa vida, queríamos viver para agradar a nós mesmos, queríamos viver de um modo que não honrasse a Deus. Sendo que a Bíblia fala que Deus nos fez para que nós o adorássemos e estivéssemos em comunhão com Ele, vivêssemos para agradá-lo e o glorificássemos. Perdão significa que Jesus Cristo pagou a culpa que estava sobre nós. Nós éramos culpados, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus quis nos reconciliar enviando o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. Isso foge do nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente fala que perdão é simplesmente você se esquecer. Não. Perdão, no nosso caso, o perdão que Deus nos dá é que a culpa que estava sobre nós foi paga por Jesus Cristo. É por isso que ele gritou uma das suas últimas palavras registradas na Bíblia, antes de entregar a sua vida na cruz do Calvário por nós. Ele falou assim: está consumado. Um pouco antes ele falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava sentindo sobre si o meu, o teu e os pecados daqueles que creem nele. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. Ele morreu para pagar a nossa culpa diante de Deus, já que Deus é santo, justo, perfeito, e ele não tinha como nos perdoar sem que a sua justiça também fosse satisfeita. Mas Jesus Cristo também avisou os seus discípulos nessa preparação, nesse segundo terço do seu ministério, de que ele iria morrer, mas ele também iria ressuscitar. Só que isso foge tanto do nosso dia a dia, foge tanto do nosso entendimento, que os discípulos também não entenderam isso. Para nós, é uma loucura muito grande dizer: alguém ressuscitou. Ele dizer que alguém que estava morto voltou a ter vida. E os discípulos, ao ouvirem isso, duvidaram no seu coração. As pessoas que seguiam a Jesus Cristo duvidaram no seu coração e falaram: ele não sabe muito bem o que fala. Mas eles se esqueceram que Jesus Cristo não era simplesmente um homem, mas ele era verdadeiramente Deus também. E a partir daí, ele começou a ensinar aquelas pessoas de que o seu sacrifício, a comprovação de que o seu sacrifício foi aceita por Deus, é que isso aconteceria quando ele ressuscitasse.
Os discípulos não entenderam isso e continuaram vivendo sua vida normal. Foram para casa, choraram na sexta-feira, choraram no domingo, choraram no sábado, que é um dia especial para os judeus, onde eles não mexem com mortos, não fazem nenhum trabalho. E no domingo, logo pela manhã, as mulheres foram cuidar do corpo de Jesus Cristo. Era um hábito comum, cuidar do corpo de uma pessoa que morria. Encher de perfumes, lavar, dar uma honra merecida, já que aquele corpo foi a habitação da alma daquela pessoa. E elas foram lá para fazer isso. Seria mais ou menos como o que a gente chama de embalsamar. Elas foram fazer. Levantaram de madrugada e foram com seus aromas que haviam preparado. Mas ao chegarem no túmulo onde Jesus Cristo foi sepultado, e Jesus Cristo foi sepultado num túmulo digno dado por José de Arimateia. Ele não foi sepultado junto de um pobre, mas ele foi sepultado num lugar de honra. José de Arimateia tinha um túmulo preparado, uma sepultura preparada para a sua família. Ele tinha um lugar de honra para a sua família e ele era um homem de posses. Ele emprestou esse lugar para que Jesus Cristo fosse ali sepultado. Quando colocaram Jesus ali, rolaram uma grande pedra na boca dessa caverna, dessa sepultura, e deixaram ali guardas para que algum dos discípulos não fosse lá, retirasse a pedra e tirasse o corpo, porque as autoridades judaicas já tinham entendido a mensagem que Jesus Cristo tinha falado, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e que isso era importante para que a sua missão fosse realmente, comprovadamente cumprida. Elas foram para lá. E ao chegarem naquele túmulo, naquela sepultura, não encontraram nenhum dos dois guardas. Imagine eu e você, perdemos alguém da nossa família, sepultarmos alguém da nossa família, e depois de alguns dias falarmos, não, nós vamos lá, eu quero ir lá e quero chorar aos pés do corpo do meu familiar. E a hora que nós chegássemos lá, a sepultura estivesse revolvida e não tivesse mais corpo algum ali. Nós também ficaríamos atônitos. Essa palavra atônitos hoje aqui poderia ser traduzida por sem rumo. Elas ficaram sem saber o que fazer. Elas não tinham rumo a seguir. Elas não poderiam mais saber o que fazer e como fazer. Diz o texto bíblico que elas estavam perplexas. Ao entrarem, não encontraram mais o corpo de Jesus. E começaram a se perguntar o que houve. O que aconteceu? Mas ao entrarem lá, elas viram lá um anjo que falou para elas: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu ainda estando na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Ao ouvirem isso, elas se alegraram e falaram: poxa, então o que ele falou realmente era sério, o que ele falou realmente fazia sentido, o que ele falou realmente era verdade. E saíram de lá perplexas, sem saber muito o que fazer, mas voltaram correndo para encontrar os 11 discípulos. Lembre-se, Judas já havia se enforcado, já havia se suicidado, com remorso por ter entregado a Jesus Cristo aos judeus. Ao chegar lá, elas contaram também para os discípulos e eles também foram correndo para lá. E ao chegarem lá, não encontraram mais nada, a não ser um sepulcro aberto, a não ser uma sepultura vazia.
e ficaram pensando na incredulidade que havia dentro dos seus corações. Cremos em Jesus Cristo nunca é algo tão simples, nunca é algo tão fácil, nunca é a gente dizer simplesmente eu entendo. Cremos em Jesus Cristo envolve que eu e você quebremos os nossos preconceitos e pensemos nas coisas não somente como a gente as vê aqui, mas que a gente pense e perceba nas coisas como Deus vê e como são vistas lá do alto. Jesus Cristo, para muitos, foi simplesmente um homem que liderou, que ensinou, que fez uma revolução naquele tempo em Israel. Foi um homem que foi usado para criar uma nova religião e fazer uma revolução no mundo que até hoje é dividido entre antes dele e depois dele. Para muitos é isso. Mas Jesus Cristo foi o Filho de Deus. Esse mesmo Pedro aqui que abaixou-se, ficou ali olhando, maravilhado diante de tudo aquilo que estava acontecendo, no capítulo 2 de Atos, quando ele faz um sermão que muitas pessoas ouvem e acabam crendo em Jesus Cristo, ele fala ali, foi Deus quem ressuscitou a Jesus Cristo. E por Jesus Cristo ter ressuscitado, a gente pode entender que ele não era simplesmente um homem qualquer, mas ele era o Messias, o Filho de Deus, enviado por Deus para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário e nos dar vida e vida eterna. A gente também pode entender que o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário foi aceito. E que por causa disso, como ele ressuscitou no terceiro dia, e prometeu que ele seria o primeiro que ressuscitaria, ele também diz que nós podemos ter a certeza da vida eterna. A Bíblia fala mais para frente, o apóstolo Paulo fala, Hebreus fala, Pedro fala que quando Jesus Cristo voltar, nós também, aqueles que creem nele, terão seus corpos transformados para serem de acordo com a sua semelhança e para terem a vida eterna. Crer em Jesus Cristo, celebrar a Páscoa, é mais do que simplesmente a gente celebrar a morte de Jesus Cristo, mas também é celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. É celebrarmos que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito. E que, porque ele agora vive e está à direita de Deus, nós podemos ter a certeza de que quem crê nele tem a vida eterna. Nós podemos ter a certeza de que, mesmo que nós morremos hoje, mesmo que se nós morrêssemos hoje, nós estaremos juntos de Deus e teríamos a vida eterna. Nós estaríamos felizes e estaríamos juntos de Deus. Quando eu penso nisso, eu penso nessa grande diferença entre a fé cristã, baseada na palavra de Deus, e os outros credos, que também têm seus seguidores, que também têm as pessoas que acreditam daquele modo, mas nenhum deles tem a confirmação e tem a certeza de que o líder deles ressuscitou. Na fé cristã nós podemos ter uma certeza. Jesus Cristo ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós temos a vida eterna. Porque ele ressuscitou, nós temos esperança. Porque ele ressuscitou, nós podemos crer que ele é a verdade. Mas mais ainda, porque ele ressuscitou, e não temos mais um corpo aqui, é por causa disso que o símbolo das igrejas cristãs reformadas, as igrejas cristãs evangélicas, é a cruz vazia. Jesus Cristo não está mais ali na cruz,
sofrendo dia a dia por causa do meu pecado. Ele se ofereceu uma vez só e o seu sacrifício foi aceito por isso. E por causa disso, eu e você podemos ter certeza da vida eterna. Acabamos de comemorar a Páscoa. Talvez, se você é cristão, se você é evangélico, está em comunhão plena com a sua igreja, você esteve na sua igreja no domingo e participou da ceia do Senhor. A ceia do Senhor aponta para Jesus Cristo, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. E diz ainda, aponta ainda mais para a ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele falou: fazei isto em memória de mim até que eu venha. Jesus Cristo é o sentido da nossa fé. E a Páscoa celebra justamente isso. Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por ti, e que ressuscitou e que está à direita de Deus. Eu espero que você, diante disso que você tem ouvido, você ouviu hoje, tem visto em outros momentos, quando se prega a palavra de Deus, que você hoje reflita, pense e tome uma decisão. Que você creia em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o Salvador daqueles que creem nele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Tu enviaste Teu Filho, o Senhor Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós, Pai. Mas não só isso, o Senhor o ressuscitou no terceiro dia, Pai. E o seu sacrifício foi aceito. E é por isso que nós temos alegria, nós temos paz, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, Pai Santo. Podemos ter a certeza de que somos salvos, Pai. Que o Senhor faça com que as pessoas que estão assistindo esse programa agora possam ter a certeza disso e possam crer em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, Pai. Te imploramos que o Senhor cuide de nós como um todo, cuidando de todas as áreas da nossa vida, cuidando da saúde, cuidando dos nossos relacionamentos, cuidando, Pai Santo, da nossa fé, cuidando, Senhor Deus, do nosso sustento financeiro, cuidando do nosso sustento emocional, Pai. Te imploramos que o Senhor tenha misericórdia do mundo que vivemos, que o Senhor seja gracioso, Pai, que o Senhor salve e restaure esse mundo para a tua honra e tua glória, Pai. Te imploramos ainda, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, fazendo com que as pessoas, Senhor Deus, que estão passando pelo drama dessa pandemia, dessa doença terrível que estamos enfrentando, que o Senhor dê vacinas, que o Senhor dê ânimo para as equipes que estão cuidando dos doentes, que o Senhor dê tratamento para os doentes, Pai Santo, que o Senhor faça com que os governantes governem não para si mesmos, mas para o povo, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, nós te imploramos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é nosso convidado para estar conosco, lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Falso de Souza, número 353. Domingo pela manhã, às 9h30 e no domingo à noite, às 19 horas. Que Deus te abençoe. Já faz 2 dias que o mataram, não dá nem
chore mais, Maria.